Boa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final, se você gostar, dê o seu like, compartilhe com um amigo, curta, acompanhe comigo. Meu querido, você que me assiste, nós estamos trabalhando com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim, Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, a ser pisado pelos homens. Semana passada nós falamos um pouco sobre a questão do sal, demos uma introdução sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre essa importância que o sal tem no que diz respeito à alimentação. Nós entendemos assim, que o sal serve para preservar. O sal tem a função da preservação. No mundo antigo, era comum o sal ser usado como preservador. Usava-se o sal para impedir que os mantimentos e outras coisas sofressem aquilo que nós chamamos de putrefação. Em outras palavras, o valor do sal era para evitar que os alimentos apodrecessem e se corrompessem. Sal. O que é isso? De acordo com o Dr. G. Campbell Morgan, ao tratar desse assunto, disse: o sal não é antisséptico, mas asséptico. Antisséptico é algo contrário ao veneno, capaz de curar. Asséptico é algo destituído de veneno. O sal nunca cura a corrupção. Ele previne a corrupção. Se a carne está contaminada e corrompida, o sal não descontaminará e nem purificará aquela carne. Mas o sal, ao redor daquela parte que está podre, ele vai ter a missão e o papel de preservar o restante da carne. Ele vai evitar que aquela podridão cresça naquele pedaço de carne. O significado da parábola é evidente. O Senhor espera, Ele próprio, funcionar como influência moral e espiritual, a fim de prevenir que as forças corrompidas do pecado se espalhem. Se vivermos perto dele, fonte de santidade incontaminada, teremos o mérito dessa oportunidade. Somente ele pode tratar da corrupção. Mas como o seu sal, precisamos conhecer tudo que é antagônico à sua santa natureza e vontade. O pequeno grupo de discípulos no monte, todos eles pessoas simples, em sua continuação à comunidade de Jesus, deve ser o sal da terra. Quando Jesus estava ensinando no monte, por isso que nós temos o Sermão do Monte, o objetivo de Jesus era levar aquele grupo de pessoas a se tornarem o sal, no sentido de ensinar, de trabalhar com as pessoas para que eles tivessem uma sociedade melhor.
Deduz-se que a terra é comparável a uma comida indigesta. Atualmente, pode-se constatar isso, porque a crueldade tem crescido dia após dia. Necessitando então de pessoas, necessitando da posição da igreja para que, trabalhando com o Evangelho, trabalhando com a palavra de Deus, venha a conter o crescimento de tamanha corrupção que nós estamos vivendo nos nossos dias. Às vezes, a pergunta que vem à nossa mente é o seguinte: como este mundo decaído de Deus e por isso indigesto não se arruinou há muito tempo em sua podridão? E por que a paciência de Deus continua ainda? Sabe qual que é a resposta? É por causa do sal divino que ainda está no mundo. Deus tem poupado o mundo. E Deus tem feito com que o seu julgamento seja retardado. Em outras palavras, quem tem agido neste mundo é a igreja. A igreja tem feito o papel dela para evitar que toda essa podridão cresça. Em meros termos de quantidade, a relação entre o número de seguidores de Jesus Cristo e o mundo será semelhante à proporção entre o grão de sal e a comida. Em outras palavras, o sal é sempre pouco para um volume grande de comida. Por isso, é preciso não esmorecer por estar sozinho como cristão em um contexto ateu numericamente superior. O cristão continua tendo o chamado de salgar o seu contexto como uma comida. Essa é a promessa ao cristão que vive solitário. Na verdade, quantas vezes o poder de salgar de um pequeno grão foi imensuravelmente eficaz? Ser sal é uma vocação importante. Entretanto, quem quiser cumpri-la precisa saber do sacrifício que está ligado a ela. Pois quando o sal quer cumprir a sua tarefa, precisa dissolver-se. O serviço do sal sempre acontece pela entrega de si próprio. Em outras palavras, é necessário que, quando o sal é colocado num alimento, ele tem que se dissolver para que ele possa salgar ou dar sabor a toda a comida. A conclusão é a seguinte: a igreja tem um papel importante de se entregar, de se envolver com a sociedade, dissolver-se como sal para dar sabor a este mundo tenebroso do qual nós vivemos. A igreja, ela precisa se entregar para se ter um resultado satisfatório nessa sociedade. Quando a igreja cumpre o seu papel, ela vai preservar a moral, os conceitos, os valores, os princípios bíblicos que nós entendemos ser norteadores para uma sociedade saudável. Entende, meu querido, como é importante a presença da igreja na sociedade? Por isso que existe um ataque maligno sobre a igreja. Tem muitos segmentos que
perderam o seu significado, perderam o sabor. A ideia e a ação de Satanás é lançar os seus dardos para tornar a igreja completamente um sal insípido, sem valor, sem nenhum nutriente, sem condições de dar saúde à sociedade. Por isso que a igreja tem sido atacada cada vez mais. Em alguns lugares, no sentido de perseguição, de morte. Em outros lugares, como é o caso do Brasil, perseguida por filosofias, perseguida por ideias. Ideias essas, ou ideologias essas, que vêm adentrando a igreja, fazendo dela completamente inoperante. A igreja precisa cumprir o papel para o qual foi designada por Jesus, ser o sal da terra. Quero orar com você nesse instante. Pai eterno, muito obrigado, porque o Senhor chamou a igreja e a estabeleceu nesse mundo para pregar a tua palavra e ser o sal da terra. Que a igreja, ó Deus, não se envolva com as coisas deste mundo. Que a igreja mantenha-se, ó Deus, firme, cumprindo o papel de dar sabor a este mundo. Que a igreja, ó Deus, influenciando esse mundo, faça desta sociedade uma sociedade saudável. Pai querido, abençoa o irmão que está nos assistindo e que ele entenda a importância dos valores que são norteadores para esta sociedade. Só a tua palavra, ó Deus, pode dar sabor ao mundo em que nós vivemos. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe e te proteja. Tenha uma boa noite. Um forte abraço.